Então, bom dia. Vamos de novo. Bom dia. Bom dia. Agora sim, eu gosto de alunos acordados. Nós vamos para a segunda aula do nosso mini curso. É mini, mas não quer dizer que é superficial. Ele só não é tão abrangente quanto poderia, de apologética cristã. E a segunda aula é chamados para responder. Então a gente fez uma... Pode colocar ali que vai chegar mais gente, com certeza. A gente fez uma introdução breve falando de 1 Pedro 3,15, que é o versículo padrão que todo mundo usa quando vai falar de apologética, porque ele fala, né, sobre dar razão da esperança que há em nós. Só que ele começa falando sobre santificar Cristo no coração, que a gente não vai ter tempo de falar agora, mas passa por um compromisso individual com Jesus, e isso se manifesta numa expansão disso, através de como eu falo, comunico com os outros, etc. Relembrando, quando eu pedir para ler, eu preciso que vocês leiam rápido. Não ler rápido, mas comecem a ler rápido, não fiquem em dúvida. Se ninguém leu, pode ler. Beleza? Então nós temos um texto um pouco grande aqui, mas eu acho muito importante porque está diretamente ligado com tudo que nós estamos falando aqui, que é do Alistair McGrath. Ele tem esse livro Apologética Pura e Simples. Ele é muito bom, ele é introdutório e ele traz para nós uma base mesmo sobre tudo que nós podemos ver de apologética para uma introdução. E ele diz assim: é pouco nítida a linha divisória entre a apologética e a evangelização. A apologética argumenta, ao passo que a evangelização convida. O diálogo apologético está muito mais interessado em pôr fim aos equívocos, explicar os conceitos e explorar a aplicação pessoal da fé. A apologética quer persuadir as pessoas de que há uma porta para outro mundo. Uma porta que elas talvez jamais tivessem imaginado que pudesse existir. A evangelização quer ajudar as pessoas a abrir essa porta para que entrem no mundo novo ao qual ela conduz. Ou então pode-se dizer que a evangelização é como oferecer pão a alguém. A apologética consistiria em convencer essa pessoa de que há pão e de que ele é saboroso. Então, quando a gente pensa em evangelização e apologética, elas estão intimamente ligadas. A apologética tem um elemento de persuadir, de apresentar de forma plausível os elementos da nossa fé, os argumentos, a lógica da nossa fé. Como a gente já falou na última aula, nós entendemos que a nossa fé não é cega. Ela é plausível com base em fatos históricos que Deus fez, atos salvadores de Deus, e no resultado disso. Então a gente não tem uma fé cega. A gente não crê porque quer. A gente crê porque existe uma manifestação concreta, real, e nós interpretamos através das lentes, né, como se fossem óculos da palavra de Deus, e não conseguimos não ver Deus agindo na história. Até na própria preservação do povo judeu, no sustento do povo judeu ao longo dos anos, e em Deus não exterminar eles, porque todo mundo tenta exterminar eles, né? Inclusive, Deus já os disciplinou, mas eles nunca acabaram. Deus sempre preservando um povo. Depois, essa aliança estendida aos gentios, que somos nós, porque não tem nenhum judeu aqui. Talvez você possa ser um descendente de judeu, mas você não é judeu. Então, esse elemento do cuidado de Deus se estende a nós como igreja hoje, e aí pessoalmente na sua vida. Então, por que é tão importante separar isso? Evangelização de apologética. Porque na evangelização você está comunicando uma mensagem e falando, isso é para você. Na apologética você está limpando o terreno, você está tirando coisas do caminho para que a pessoa possa concluir que faz sentido crer nisso, que é uma opção viável. E aí eu pergunto para vocês, né? Você acredita pessoalmente que defender a sua fé cristã
hoje é importante, é necessário. Você, é o seu compromisso. Eu não estou falando para terceirizar para pastores, que geralmente o pessoal gosta de dar exemplo, não, porque os jovens precisam. Não, eu estou falando você, indivíduo, todos nós precisamos. Agora você, assumindo a sua responsabilidade, acredita que é necessário? Por quê? Vamos lá. Acredita que é necessário? A primeira pergunta é se acredita, né? Porque às vezes você não acredita que é necessário. Eu acredito que é necessário, não. Por quê? Assim, eu acredito que é necessário, talvez não o tempo todo, mas porque eu acho que em algum momento a gente sempre vai ser confrontado, em algum momento sempre não fica bom, né? Em algum momento a gente vai ser confrontado e a gente tem que se posicionar. Isso. E esse confronto vai vir de alguma base. De alguma mentalidade filosófica, teológica. Você fala então, com mais segurança, né, Mário? Oi? Você fala com mais. Você fala com mais segurança, com mais sabedoria. Sim, se você está preparado, você não vai ficar em dúvida. Se alguém te pergunta, você fala, você está sentado? Por que você está hesitando em responder? Você está sentado? Entendeu? É esse tipo de coisa. Nós somos muito inseguros, muito medrosos. Os primeiros cristãos, eles oscilavam na fé, claro, mas eles tinham uma clareza maior de responder. Jesus é seu Senhor? Não é porque, é sim. Só que hoje em dia, no nosso tempo, tem tantos Jesus na cabeça das pessoas que a gente precisa dar um passo atrás e falar: que Jesus você está querendo dizer? Mudou a demanda, mudou a perspectiva. Hoje nós precisamos qualificar o nosso Jesus. Então é importante porque alguém vai nos contrapor, vai nos interpelar, ou vai nos perguntar num aniversário de criança: ah, você é crente, né? Como é que é esse negócio de ser crente, dar dinheiro para pastor? É essa a mentalidade das pessoas. A sua resposta é apologética ou tola. Você vai ou falhar ou honrar a Deus com aquilo que você vai falar. Isso é apologética. Então, quando nós pensamos nisso, é importante. Que mais? Quem mais? Mais alguém aí? Chega um momento, Mário, que você se torna até referência. As pessoas, elas vão, quando você está presente, jogar aquele assunto. Isso. Eu sinto muito isso. Então nós atraímos, não só acontece, nós atraímos esse tipo de coisa. Por que nós atraímos esse tipo de coisa? Eles querem respostas, ou eles querem um confronto para poder afirmar a própria crença deles ou não. Sim. Qualquer coisa que apareça no sentido do cristão, eles jogam aquilo, igual essa semana apareceu um vídeo, né? Foi o assunto da semana lá no meu trabalho. Você tem que estar preparado para você argumentar. Certo. Mas num nível humano, são as pessoas com dúvidas. Mas esse é o único nível que a gente precisa pensar? Quem faz as pessoas terem dúvidas para que possam ouvir a verdade? Quem coloca a inquietação e as situações? Então, se a gente só olha no nível humano, é alguém chato querendo me encher o saco na segunda de manhã. Mas Deus não está comprometido com você ficar tranquilo segunda de manhã. Ele está comprometido com alcançar pessoas e manifestar a glória dele. Seja segunda de manhã, sábado à noite, ou alguém no final do culto com uma dúvida que você nunca fez ideia da existência daquela pessoa e ela te chama para conversar e abre a vida. Aquilo ali é apologética. Você vai dar razão da sua fé. A fé daquela pessoa está pipocando, está falhando, está escorregando, e você tem que dar a razão da sua fé. Então é algo multi, é dentro da igreja que acontece, mas é fora. A apologética é a nossa vida. Por quê? Porque a gente está apresentando a razão da nossa fé, os motivos plausíveis para nós termos fé em Cristo. Então, é necessário? Só não é necessário se você vive numa bolha só com cristãos e esses cristãos são falsos. Porque qualquer cristão verdadeiro em algum momento vai ter uma dúvida e vai compartilhar. Se você vai em grupo pequeno dessa igreja, você vai ouvir.
Se você for amigo de alguém o suficiente para a pessoa bater papo, ela vai te trazer alguma questão. Se você estiver sentado aos domingos e você ouvir uma afirmação do púlpito de qualquer pessoa e alguém do seu lado falar, não sei se é bem assim, é apologética. Então não dá para fugir. A questão é que você pode ser um mau apologeta ou apologista ou um bom apologeta ou apologista. Você vai saber lidar bem ou não. Então o ponto de nós entendermos isso é assumir a nossa responsabilidade. Se nós não assumirmos, nós vamos achar que a gente está livre, mas Deus não está comprometido com a nossa vida ser tranquila e Ele só vai trazer desafios que eu acho que me cabem. Não, Ele vai trazer tudo aquilo que Ele quiser para o nosso crescimento e para a glória dEle. Inclusive, às vezes, nos envergonhar com a nossa ignorância, que era para a gente estar preparado, mas a gente fica vendo Netflix, dormindo, passeando, mexendo no Instagram, e aí quando alguém te questiona, você pipoca, você fica mole. Tinha um amigo que falava, você quiaba. Quiaba é uma coisa gosmenta, uma coisa que não é firme, a não ser que seja assado, né? Mas aí já é outro assunto e o meu exemplo não é esse. Mas é importante que você entenda que Deus te chamou para se envolver com isso. É sua responsabilidade. A nossa responsabilidade como igreja é te encorajar, é providenciar meios, é te exortar, te motivar, não deixar você andar sozinho para que você cresça. Mas lá no seu local de trabalho, na faculdade, entre a sua família, a responsabilidade é sua. E você tem que estar preparado para dar razão da sua fé. Mas aí nós começamos com a primeira pergunta, né? E eu queria colocar 3, mas aí conforme você vai estudando, você vê que não dá. Nosso tempo é limitado. Por que os cristãos são tão intolerantes? Ou por que os evangélicos são tão intolerantes? Como é que você responderia de maneira rápida isso? Como é que você responderia? Intolerantes ao quê? Intolerantes ao quê? É uma boa pergunta. Viu? Já está entendendo a ideia. Intolerantes a o quê? Esse o que aqui é com acento circunflexo, que é no final. Eu nunca sei qual que é, se é separado, por quê, o quê, enfim. Mas intolerantes ao quê? Qualifique. Quem é intolerante ao quê? O que mais? Como é que você responderia isso? De uma maneira simples. É um não cristão perguntando? Um cristão perguntando isso, aí eu já tenho que partir do ponto que ele tem sérios problemas, ou cristão ele não entendeu o conceito. Para mim não está completo o sentido, porque tolerantes ao quê? Então, ao quê? Mas que mais? Às vezes você não pensou em responder ao quê? O Miguel pensou. O que você pensaria? Aconteceu. Como é que você responderia? Mas aconteceu o quê? O quê? Uma coisa que a pessoa achou intolerante. Por exemplo, essa é uma pergunta. Por exemplo, dá um exemplo pra mim do que é intolerante. Eu acho que... Aborto. Aborto é um assunto super... Do momento. Do momento. E o cristão tem que estar embasado na palavra. Sim. Então o posicionamento dele às vezes é considerado intolerante. Então, aí você fez a pergunta, intolerante ao quê? Aí a pessoa fala, por exemplo, o aborto. Aí ela qualificou, ela pontuou, ela te deu o que a gente chama, né, de locus. Quando a gente estuda, os assuntos têm um locus, ele tem um ambiente para você tratar. E ele não é amplo de acordo com a sua imaginação. Ele tem um ponto, a Carol é do direito, o Oliver está estudando direito. O locus da Carol é trabalhar, o locus do Oliver é aprender, está fazendo faculdade para isso. Está dentro do mesmo campo, mas se manifesta de maneira diferente. Então a gente precisa qualificar o ambiente que a gente está, a pergunta que foi feita. E a primeira, só um minuto. E a primeira coisa que nós precisamos é não ter medo.
Se alguém te perguntar, por que você está com medo? Por que você está gaguejando? Está nervoso? É só uma pergunta. Às vezes a gente fica já com medo, já fica, nossa, preocupado. Alguém me perguntou isso. Não precisa ter medo, é uma pergunta. Perguntar não dói. Eu ia falar que perguntar não ofende, mas às vezes ofende sim, porque a pessoa pode colocar uma afirmação dentro da pergunta e aí ficaria estranho. Mas perguntar não dói, mesmo que ofenda. Então, primeira coisa, fique tranquilo, escute, tá tudo bem. Ninguém te agrediu ainda. Ninguém te prendeu por ser cristão. Escute e responda a pergunta. Pode falar. Isso aí acontece comigo, com minha filha. Toda vez que eu faço, ela não é cristã. E muitas vezes eu percebo que ela não gosta que a gente entra falando de namorar na cara dela. É o oposto da Denise. Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta para ela, ela fala assim, por quê? Por quê? Eu falei, não, eu estou perguntando porque eu gostaria de saber. Sim. As coisas que acontecem, depois ela falava, não houve comunicação. É falta de comunicação. Então eu vou perguntar, ela fala, por que você está perguntando? Então, ela não quer responder. Quem pergunta por quê não quer responder. Senão ela responderia. Fala, é por causa disso, pá. Então, e aí eu sou intolerante à mentira. Entendeu? Que bom. Eu não gosto. Eu também. Você sabe muito bem. A gente não pode ser tolerante com a mentira. Mas perceba, quando você estabelece mentira, você consegue trabalhar, você consegue focalizar a pessoa. Então, os cristãos são intolerantes? Sim. E não, depende do que você quer dizer. Agora, como evangélicos, nós acreditamos que a intolerância não é uma característica inerente ao cristianismo. E aqui, quando a gente está falando em intolerância, eu estou usando o termo que está sendo usado aí fora nesse momento. Pessoas que rejeitam outras por causa delas. Nesse ponto nós não somos intolerantes. O cristianismo não é intolerante. Nós não rejeitamos pessoas por causa das condutas pecaminosas delas. Então, a Bíblia ensina que nós devemos amar a todos. Nós devemos amar independentemente da sua etnia, porque o termo raça é impreciso porque a raça é humana. Mas etnias, grupos culturais, independente da religião da pessoa, nós somos chamados a amá-los. Eles não são chamados a nos amar, mas nós somos. É problema nosso. Nós somos cristãos. Independente da orientação sexual ou posicionamento político. Porém, amar não significa aceitação e concordância irrestrita, total. Entendeu? Amar não significa aceitação de tudo, de toda postura, de tudo. Amar não é isso. O nome disso é complacência. Dependendo do caso, indiferença. Que aí você fala, dane-se, então você quer escolher, problema seu. Isso não é amar. O amor, ele é ativo e ele se envolve. E por se envolver, ele carrega valores. Ele carrega princípios. Então, amar não significa aceitação e concordância dos mesmos valores, práticas e pensamentos como sendo verdade. E é aquilo que você falou na primeira aula lá, né? Para mim é um exemplo de intolerância. Mas visto de uma forma positiva, que é você falar assim, eu não respeito o seu pensamento, eu respeito você. Isso. Ou seja, eu não tolero o seu pensamento, mas eu respeito. Exatamente. As pessoas não estão prontas para ouvir isso, mas a gente tem que estar pronto a pensar e saber articular essa resposta. Porque quando a pessoa se sentir atacada, você fala exatamente isso. Aí a pessoa não vai saber como reagir. Porque você está separando ela da ideologia dela, da causa que dá sentido à vida dela. E aí ela não vai estar preparada para isso. Aí você vai perceber que não é só uma conversa racional. Não é só a razão envolvida. Existe sentimento e existe escolha. Existe uma identificação, existe uma identidade ali. A pessoa vinculou a identidade dela a uma causa. E quando você fala, eu não respeito esse argumento, tanto que eu desconstruo ele, eu o combato, mas eu respeito você,
e eu aceito a sua liberdade para ter esse argumento, a pessoa não sabe como reagir, porque ela juntou quem ela é, o argumento que ela tem, a visão de vida, a ideologia, enfim. Se na hora o cara não quer e lembrar de tudo isso, vai ser bonito, né? É por isso que a gente tem que estar preparado para dar razão da esperança que é em nós. O efeito do amor seria justamente alertar as pessoas para as inconsistências, falhas e pecados de algum posicionamento que ela tem. Ignorar o pecado, a inconsistência e a falha não é ajudar. E um dos objetivos disso é uma libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Ficou muito difundido por causa do Bolsonaro, infelizmente, porque ele usou errado. Nós cristãos temos que usar certo. A verdade liberta para Cristo. E ela liberta intelectual, emocional e moralmente. Então a verdade não é simplesmente trago verdades políticas como um contraponto a um outro lado. Não. A verdade bíblica é a verdade do Deus encarnado que transforma as nossas vidas e nos liberta para pensar direito, viver direito e sentir direito. Mas é verdade que algumas pessoas que se dizem cristãs e são cristãs às vezes, são intolerantes. A gente não pode lidar como crianças, não gostei da pergunta, vou fazer biquinho e vou embora. A verdade é que tem gente que afirma que é cristã e é intolerante. Seja porque ela é ignorante, falta conhecimento bíblico, ela não sabe lidar com a Bíblia, eles não conseguem interpretar de uma maneira coerente a Bíblia, e aí ela se torna intolerante contra pessoas mesmo. Seja porque ela é insegura, talvez ela desconhece o cristianismo e quando alguém pergunta algo ela fica com raiva porque ela não quer ser desconstruída por não estar preparada. E tem muitas pessoas que se dizem cristãs que são assim. Ela não estuda, ela não aprende a pensar e quando alguém faz uma pergunta que a incomoda, ela fica brava e fala que é o diabo perseguindo ela. Não, é só porque você é inseguro e ignorante. Vai estudar, vai aprender Bíblia. Segundo, talvez ela teve uma experiência negativa. Alguns cristãos podem ter experiências negativas com pessoas ou de outras religiões, ou de seitas que se dizem cristãs, ou de outra linha filosófica, ideológica, e aí ela pega por causa de uma experiência e ela extrapola todos aqueles que são parecidos com aquilo, o que não faz sentido, porque se você tiver um médico ruim, você não vai parar de ir a médicos, porque você vai morrer, você vai procurar um médico bom, então você entende que nem todos os médicos e nem todos os remédios são iguais. Só que percebe, a gente aplica algumas coisas numa área e não em outras. E existem pessoas ao nosso redor que são intolerantes. E aí a gente, para nossa vergonha e para o benefício daqueles que são inimigos do Evangelho, a gente tem que admitir que há pessoas, não aceitar as acusações que dão no genérico. Todos os cristãos são. Não. Há pessoas que são e elas estão erradas. Simples. Ah, mas tem cristãos intolerantes? Sim. Ah, e como é que você explica isso? Chama pecado. Cristãos não dizem que não tem pecado. E alguns, Mário, eu percebo que é porque a própria vida precisa ser tratada. Então, os não cristãos, eles acusam. Sim. E aí, como que eles se defendem? Não quero falar sobre isso. Exatamente. Eu vejo isso. Eles se sentem à vontade para atacar, mas quando você vira e faz perguntas, reagem mal. E é exatamente por quê? Porque não querem ter as suas consciências feridas com a verdade. E o nosso trabalho é justamente ferir a consciência das pessoas com a verdade do Evangelho, para que de fato haja uma transformação. Então é importante ressaltar que existem cristãos intolerantes? Sim, mas isso não é exclusividade dos cristãos. Qualquer grupo tem gente intolerante. Então... Mário, tem uma colega de faculdade, ela se denomina militante. Várias causas. E principalmente da causa afro. E aí ela fica sempre postando isso, e tá certo. Mas ela posta de uma maneira que também separa o negro do branco, e vai separando as etnias. Aí eu falo pra ela, ó, você tá fazendo do jeito que
todo mundo que vai separar, que não está unindo. Sim. Aí eu tento mostrar que o evangelho não há etnia, não há raça, não há homem, não há branco. Ela parte do feminismo e separa homem e mulher. Sim. Quer criar uma guerra entre etnias e criar uma guerra entre sexos. Aí eu falo assim, mas o que você está fazendo é exatamente o contrário que deve ser feito. Você está separando, você não está unindo. Sim. Não, mas não é bem assim. Não, mas você não entende. Não, mas você é branco. Mas é porque é o que ela quer. A gente quer separar. Todo mundo quer separar o seu grupinho. Todo mundo tem os seus preferidos. Aquele que você fala, esses são aceitos e esses daqui não são aceitos para existirem no meu mundo. Mas isso é uma intolerância também. Essa é a intolerância, mas aí é inerente ao ser humano. O que eu faço? Eu embelezo minha intolerância colocando uma causa nobre. Não, eu estou lutando pelo direito de uma minoria ou de um grupo que muitas vezes eu nem faço parte desse grupo, mas eu quero defender o direito. Às vezes eu faço parte desse grupo, mas quem me deu a autoridade de falar em nome de todas as pessoas que estão dentro desse grupo? Aí ela fala, o negro não pode ser de direita, a mulher não pode ser de direita. Não, mas quem disse? Isso aí não fala. Ela está dizendo que já misturou política, entendeu? Não dá para separar, exatamente. Não vai dar para separar. Ela vai estabelecer quem é legitimamente bom e quem é ruim. Esse é o problema da intolerância. Eu me torno crivo para dizer o que é bom e ruim. Só que a gente tem que andar. Por que o cristianismo é tão intolerante com algumas coisas? Alguém lê um versículo, outro. Vamos lá, rapidão. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso daqui é muito intolerante da parte de Jesus. Ele está estabelecendo um critério imutável e não é inclusivo, é exclusivo. O único caminho é ele, ponto. Não é negociável. Não é negociável, não é alterável. Ou ele está mentindo ou ele está falando a verdade. Ele não é neutro. O único caminho sou eu. Isso é extremamente intolerante. Ele não está tolerando opções. Ele está falando, o único caminho para chegar ao Pai sou eu, ponto. Não está negociando. Próximo. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui é a pregação dos apóstolos. Os apóstolos não eram tolerantes com relação à salvação, com relação à crença em Cristo. Acabou, é isso aí. Jesus é o único que produz a ligação entre Deus e o homem. Acabou, é isso. Não existe outros meios. Mas eu acho que bom que você acha, lamento, mas sua opinião não importa. A de Jesus importa. Nossa, mas a gente pode falar isso? Você vai ser cancelado, as pessoas vão ficar com raiva de você. Mas isso chama honestidade intelectual. Você deixa claro o seu posicionamento, independente do outro. Você fala, ok, mas não importa. Minha interpretação sobre isso é diferente. Ok, mas não importa, tá bem claro. Jesus é único e é exclusivista. Sobre salvação, sua opinião não importa, em Jesus. Ponto. Próximo. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Aqui ele está invocando o próprio nome de Deus. Ele está falando, eu sou Deus e eu perdoo pecados. Longe de mim não há perdão dos pecados. Beleza? Não tem outro jeito. Não tem esforço, não tem nada. É isso. Pá. Lide com isso. Mais. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está falando que é eterno aqui. Um homem falando que é eterno. Um homem falando que existe antes do principal e primeiro patriarca do povo de Israel. Para nós talvez não tenha tanto impacto, mas para um judeu ouvir isso aqui, Jesus está falando, eu sou Deus. Aceite isso. Eu sou Deus. Eu, sendo Deus, tenho toda a autoridade. E eu estou falando para vocês abertamente. É assim. Parece que Jesus está falando assim, né?
Não é nem a seita que dói menos. A seita vai continuar doendo do mesmo jeito. Ele não está preocupado em que não doa. Ele está preocupado em que a verdade te trate. E aí, se a verdade te trata, não vai doer. Mas em alguns momentos, como nós somos pecadores, a gente vai lutar contra a verdade. Aí vai doer também. Então não tem pra onde fugir. Esse daqui agora. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Olha isso. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. A existência, o ar que está entrando no pulmão de cada ser humano na face da terra, que inclusive está blasfemando o nome dele, é ele que sustenta. Cada molécula, cada partícula, cada descoberta científica que nós estamos fazendo é algo que é parte do governo dele, da realidade. Esse é o Jesus do cristianismo. Não aquele cara fofinho, fraquinho que diz, eu preciso de você, nos adesivos dos carros dos anos 80, que era muito comum esse adesivo. Ele não precisa de você, ele quer você. É diferente. Ele não precisa. E ele não precisa de mim. Ele não precisa de nada nosso. Essa é a dignidade do Jesus que nós seguimos. Então, quando alguém não cristão fala, você é intolerante, fala, com base no que Jesus é, eu não tolero o que ele não tolera. Eu não tenho espaço para tolerar. Porque senão eu não sou cristão. Ele qualifica o que é ser cristão, não eu. Eu e você não qualificamos o que é ser cristão. Eu acho que não sei o que. Não, é aqui, tá na Bíblia. Ele qualifica. Mas partindo desse ponto, todo mundo é intolerante. Porque se você acredita numa coisa, você está defendendo isso e você quer levar isso para alguém, você fala, isso aqui é o que eu tolero. Sim. Né? E aquilo que você não tolera, você vai se posicionar contra. É impossível não se posicionar. Seja com uma figurinha, seja com o silêncio. Você se manifesta contra alguma coisa. No seu coração você se manifesta. E Deus conhece o seu coração também. Então não tem neutralidade. A gente vê que as pessoas querem que você fique falando e não vai levar nada. Às vezes você ficar em silêncio, porque elas esperam que você fale. Eu sou assim, Sim. eu falo alguma coisa. A hora que eu fico muda, todo mundo. Porque as pessoas querem achar que elas vão a Cristo pelas obras, né? Hoje em dia, a maioria. Sempre foi assim, não só hoje em dia. E outras, nossa, eu vou fazer, sei lá, até no meio cristão, né? Sim, infelizmente. Isso pra eu ser aceito. Quando você vai contra, às vezes, choca. Cristão, você ficar em silêncio. Não, porque depois que você falou, você viu o erro, falou, não vou brigar com você. A verdade não muda. Às vezes a sabedoria do silêncio bem posicionado tem muito mais efeito. Porque o inseguro briga. O seguro, ele apresenta a verdade, ele não se altera. Você não está me atacando, você está atacando Jesus. Jesus é inatacável, ele é invencível. Então, lamento, mas eu não posso fazer nada por você enquanto você estiver cego. A verdade é essa. Eu não a criei. É desse jeito, eu só a recebi. Aí nós temos dois apologistas famosos aí, né? Famoso é ótimo, né? O C.S. Lewis e o Francis Schaeffer. E o Lewis usa um argumento muito interessante para falar sobre a intolerância. Ele fala que a intolerância é uma forma de idolatria. E ele diz que quando os seres humanos colocam suas próprias opiniões ou crenças acima de Deus, eles estão se tornando os próprios deuses. Isso vale para o cristão errado, que não entende a Bíblia, mas isso vale também para aquele incrédulo que é intolerante e não percebe que ele se tornou a sua própria medida. Então, o Lewis ele trabalha em muitos dos seus livros uma apologética que hoje talvez não funcionaria tanto, a não ser num ambiente acadêmico, porque as pessoas tinham mais espaço para algum debate. Hoje o negócio é muito emocional, é muito intenso. E aí a gente tem Francis Schaeffer, que morreu em 84,
E ele tem uma série de livros, sim, fantásticos, vale a pena ler, vale a pena quebrar a cabeça entendendo tudo que ele tem a dizer. E ele fala que a intolerância é uma consequência da secularização, porque o cristianismo, por natureza, ele é tolerante. Nós não convertemos pessoas à força, nós convertemos pela pregação do evangelho. Qual é a parte mais importante para eu pregar o evangelho? Que eu esteja entre pessoas que não o conhecem. Então eu não vou forçar elas, entendeu? É aí a base da tolerância. Fora que, politicamente, a tolerância de outras religiões e outras manifestações filosóficas veio forte como um conceito base da democracia por causa dos reformadores. Então a reforma protestante foi uma das bases para que houvesse o conceito de tolerância. Não como nós temos hoje, que é distorcido. Mas ele diz que quando a sociedade rejeita a verdade absoluta, ela abre caminho para a relativização de valores. E se os valores são relativos e eu me junto com 100 mil pessoas que querem ignorar os seus valores, a gente mata você e está tudo certo. Você é minoria, vocês são 5, nós somos 100 mil. A democracia não diz do interesse da maioria? Democracia não está acima de tudo. Cuidado com o que você defende politicamente, pode se tornar uma religião. Porque se o interesse da maioria é eliminar crianças, se torna certo eliminar bebês na barriga? Se torna certo eliminar idosos e deficientes mentais? Em alguns lugares fizeram isso. Crianças com síndrome de Down. Tribos indígenas. Ah, os índios são tão fofinhos e nossa, como eles são puros. Eles não merecem ir para o inferno. Eles nem precisam ter que crer em Jesus, né? Eles só matam crianças, só canibalizam. Não vem uma oportunidade de levar vantagem como qualquer outro ser humano em qualquer lugar. Eles não são puros. Todo mundo merece o inferno, inclusive o índio. O índio neutro da sua cabeça não existe. Lide com isso. Ou vá conhecer uma tribo indígena. Aí você vai perceber que todos somos pecadores. O cara no Japão com toda a tecnologia é pecador. Sem nenhuma tecnologia numa tribo indígena também é pecador. O que muda? Jesus. O que a gente faz? Leva Jesus para eles. Não é ignorar a situação. E aqui entra um ponto importante para nós, que é o quê? O pluralismo religioso. Hoje é muito forte esse conceito do pluralismo religioso. E você tem um glossário no artigo que eu mandei, que eu espero que você leia. Porque se você não ler, você vai perder muita coisa. Então eu vou passar sabendo que você leu. O pluralismo religioso defende a ideia de que não existe uma única religião verdadeira, mas que todas as religiões podem contribuir, tem que estar aberto, para a compreensão do mundo e da espiritualidade humana. Percebe? Quando eu digo você pode contribuir, eu escolho o que você tem a dizer. Quando eu digo assim, pode escolher, eu vou fazer o que você pedir. Eu não estou abrindo para eu fazer as minhas inserções. Vou dar um exemplo simples. A Júlia é minha esposa, eu falo, pode escolher onde a gente vai jantar. Aí ela fala, eu quero em tal lugar. Ah, veja bem, não sei o quê. Então tal lugar. Não vai dar. Eu falo, então eu não posso escolher. Ah, eu quero tal lugar. Então vamos. Isso é diferente. Contribuição é porque eu quero abrir o diálogo. Eu não quero ouvir, aceitar. Eu quero construir um novo futuro. Eu quero que todos se sintam incluídos. Mas alguém vai ficar excluído. Alguém vai ter que ouvir não. Então não, nós não somos pluralistas religiosos. Nós somos exclusivistas. É em Jesus, é por Jesus e a nossa religião é baseada nele. E se qualquer cristão, qualquer pessoa que se diz cristão, qualquer pessoa que não é cristã afirmar algo diferente do que está aqui, a gente fala, não, está errado. O caminho é esse. Dentro da igreja, fora da igreja, na faculdade, no trabalho, no trânsito, Jesus é Senhor de tudo e a gente se dobra a Ele. Então esse negócio do, não vamos entrar nessa dividida não. Quantas pessoas eu vi? Tem um visitante no GP, mas o estudo hoje vai falar de pecado. Vamos falar de outra coisa. Se Deus administrou dentro da sua soberania que o assunto fosse aquele,
e Deus trouxe a pessoa naquele dia, não ache que você sabe mais do que Deus. Só que via de regra a gente acha. Tal pessoa veio na igreja e foi uma pregação que eu não gostei, porque e aí tocou em pontos importantes. Julgo desigual, não pode fazer sexo antes do casamento, ou fora do casamento, se você for casado, ou se você é viúvo ou qualquer coisa do tipo, você não pode ter uma vida sexual ativa a menos que você case. É pra todo mundo o padrão, ponto, acabou. Mas aí tem tal amigo que é amaziado, mora junto, eu vou considerar amaziar como casamento. Que legal, Jesus não considera, você está errado, você está falando em nome dele agora? A sua opinião se sobrepõe à dele? Percebe como a apologética vale para tudo? Principalmente para nós? Ela cala a nossa boca, ela nos coloca no nosso lugar. Nós somos servos, nós recebemos a verdade. A gente não cria a verdade, a gente não fala em nosso nome, a gente não molda o cristianismo, porque senão é o pluralismo. Jesus tem uma autoridade, ele é só uma opção, mas está todo mundo caminhando para Deus. Todo mundo está caminhando para se encontrar com Deus mesmo. Só que alguns vão receber a ira. Vou falar uma coisinha. Pode? Voltando um pouquinho atrás aí. Domingo passado, semana passada, há um ano atrás, eu vinha sempre congregar aqui. Quando eu fui para São José, agora eu estou voltando. E daí a semana passada, eu fui fazer levar uma mudancinha para uma mulher daquele negócio também, lá em Itamogi. Olha onde eu fui cair. Itamogi, justamente na família de um cara que é puxador de Santo Reis. Vixe. Boca quente, né? E só eu de evangélico no meio daquele povão tudo, a família inteira. Daí chega lá o velho cachimbo, cachaça e moda de reis. E daí é Aparecida daqui, é Maria dali, cada região muda o nome, mas tudo é a Maria. E vem com esse bolo por cima de mim. E o que o senhor acha disso aí? Maria só existiu uma. Esses outros aí é nome que as pessoas dão. Eu sou meio estúpido nessa parte, sabe? Eu dou negócio e daí falei várias coisas com ele e tudo, né? E eu sem saber nada de reis, porque eu vejo televisão, eu nunca participei de nada disso aí. Eu falei para o menino aí, eu aceitei Jesus e acho que aqui só tem, se for essas duas irmãs aqui, eu aceitei Jesus em 1957. Eu me batizei em 1958. A minha primeira harpa de música que eu para tocar na banda é de 1965. Eu tenho ela ainda até hoje. Hoje não faço mais nada, nem canto coral. E daí eu respondi o que eu tinha que responder para ele, né? Dentro da palavra. E falei, e ele ali de cabeça baixa ali, volta e meia, dava aquela pictada no cachimbo dele, já ia acender outra vez, e um golo de caninha para dentro, e eu ali, mas consegui falar o que eu achei que devia ser falado. E ele ouviu. Parou, resolveu. Daí nós voltamos para o outro sítio que a gente estava, porque esse um era parente da mulher que foi levar essas coisas. Daí no outro dia, nós fomos almoçar lá na casa dele. No sábado nós fomos lá fazer uma visita, daí ele convidou a gente para ir almoçar no domingo lá. Daí quando chegamos lá, ele me chamou do lado, sentou-se perto de mim e bateu nas minhas costas. Falei, menino, desculpa que eu só não tenho motivo para falar, sabe? E daí bateu nas minhas costas e falou, menino, desde ontem eu não dormi essa noite, pensando no que você me respondeu. Porque você falou a verdade, porque nós fica aí igual, nós fica cantando Folia de Reis, que é para adorar a Deus. Agora, crê na virgem não sei o quê, virgem não sei o quê, fuma, bebe, briga e está servindo a Deus. Não está servindo a Deus. Vocês não estão servindo a Deus. E ele nunca tinha parado para pensar. Não tinha parado para pensar. Daí ele chegou de mim e falou, olha, essa noite eu não dormi pensando
pensando naquilo que você me respondeu. Não, mas eu não respondi nada, não, só respondi o que a Bíblia fala. Mas para as pessoas isso já é. Mas que bom que o senhor respondeu, né? Não. Imagina se o senhor não fala nada. Não, tem que falar. E é exatamente sobre isso que nós estamos lidando. As oportunidades Deus dá, pode ficar tranquilo. Agora você vai ser fiel nas oportunidades que Deus dá? Esse é o ponto. Agora, além de pensar no pluralismo religioso, a gente precisa tomar cuidado com o quê? Com os termos. Estabeleça os termos. Quando alguém diz evangelho, Deus, igreja, pergunte o que a pessoa quer dizer com isso. O que ela pensa? Evangélico, o que ela pensa? Diz pra mim o que é um evangélico. Quando alguém estiver conversando, vocês evangélicos, fala, peraí, eu sei o que é o evangelho, eu sei o que é ser evangélico, mas o que é pra você? Me explica pra eu entender se a gente tem a mesma compreensão. A gente tem que jogar a resposta pra pessoa, é ela que está fazendo a afirmação. E duas perguntas que eu achei que são úteis para nós, né, de maneira prática se alguém te perguntar, antes de entrar nesse tema, não, mas cada um tem a sua verdade, por que você acha que a sua verdade é mais importante? Aí você fala, se não tem verdade absoluta, se cada um tem a sua, qual o motivo de você se incomodar por eu escolher o cristianismo? Se cada um tem a sua verdade, eu escolhi essa, por que você está incomodado? É uma boa pergunta. Por que você se importa tanto em falar que eu estou errado por ser cristão, sendo que todo mundo pode escolher o que quer? Segunda pergunta, se não tem verdade, não seria arrogância sua querer me fazer mudar de ideia? Porque é isso que dizem sobre nós. O cristão é arrogante, ele se acha melhor. Mas aí se alguém te questiona, você fala, não seria arrogância da sua parte você me fazer querer mudar de ideia? Porque a mesma coisa que eles nos acusam, nós podemos acusar. E aí a pessoa vai pensar, porque nós temos muito medo de responder as coisas. E a maneira mais inteligente, eu indico muito esse livro, ele tem sido muito interessante, Evangelização e Apologética por meio de perguntas. Se vocês quiserem, mais de um quiser comprar, dá pra gente pegar com desconto pelo cadastro da igreja. Olha o subtítulo: Aprendendo com Jesus a fazer perguntas que envolvem o coração das pessoas. E é lá que está o ponto. As pessoas não estão só preocupadas em argumentos. Elas falam porque elas têm um coração, elas têm sentimentos, vontades. Elas têm compromissos do coração que, se você não fizer perguntas, você não vai saber. Agora, caminhando aí, por que os cristãos são homofóbicos? Essa é um pouco mais difícil, não vai dar tempo de abrir para a gente trabalhar o que você entende, mas eu considero necessário qualificar. Homofobia é um crime, ele é qualificado, ele não é a opinião que qualquer um tem ou o sentimento de qualquer um, ele é algo claro. Assim como o assassinato. Não existe um meio assassinato. É um crime, claro, vai qualificar o assassinato. Mas se matou alguém, é assassinato. Homofobia da mesma forma. Não é a opinião de alguém que se ofendeu porque você discordou. Beleza? Então, estabelecendo aqui o conceito. É o termo usado para descrever a aversão, rejeição, ódio ou discriminação contra pessoas com orientações não heterossexuais. Basicamente é isso. Você odeia, você discrimina, você ataca, você ofende, então você é um homofóbico. Você agride, você quer ferir aquela pessoa e fazê-la sofrer, então você pode se dizer cristão e você é um homofóbico. Se não, não é qualificado homofobia, pode ser qualificado de outra forma. Então, primeira coisa, não se renda ao discurso dos outros. Qualifique os termos e esclareça. Não fique refém dos termos, principalmente para quem estuda, faz faculdade. Qualifique os termos. O que o senhor quer dizer com isso, professor, professora? Esse comentário foi genérico. O que o senhor quer dizer com isso? De
Ah, porque tal grupo diz isso ou aquilo. Faça boas perguntas. Boas perguntas ajudam a mostrar que aquela pessoa não está pensando bem. Ela às vezes está só repetindo termos errados. Ela nem sabe. Uma coisa boa, gente, tem um dicionário aqui. Tem uns até offline, caso você não tenha internet. A pessoa falou um negócio, ficou na dúvida, até na pregação mesmo, um termo que pesquisa, lê o dicionário. Vai te ajudar muito a não entender errado e a esclarecer para outros. Então, eu começaria qualificando homofobia. A segunda coisa, pegando alguns termos, né? Pecado, homofobia, de maneira prática, discriminação, tratar alguém de forma injusta por causa da sua sexualidade. Eu preciso chamar todas as pessoas para vir à minha casa? Não. Eu coloco critérios? Sim. E até entre os que eu conheço, nem todos eu chamo. Eu preciso ofender e humilhar pessoas, jogando na cara delas: você não vem à minha casa porque você é homossexual. Discriminação, pecado, entendeu? Tem uma diferença grande. Estigmatização, estigmatizar ou desumanizar o pessoal do público LGBTQIA+. Inclusive, se eu quero alcançar pessoas desse público, eu vou aprender as siglas. Porque Jesus me chamou para comunicar de um jeito que os outros entendam, não para ser, desculpa o termo, um babaca, machão, que não quer aprender nada e não vai alcançar ninguém, porque não, isso daí é tudo besteira. Se eu quero alcançar esse público, eu preciso entender o que eles dizem. Eu preciso entender como eles se nomeiam, porque eu não quero fechar a porta do coração da pessoa ofendendo ela. Deus me colocou e te colocou para ser luz. E existem pessoas nas trevas desses movimentos sofrendo. E se eu não tenho condição de tolerar um nome social, ele é um homem, mas ele quer ser chamado de Jéssica. E ele se apresentou como Jéssica. E eu vou chamar ele de Jéssica até pregar o evangelho e mostrar para ele. Porque eu não estou preocupado em esfregar o nome na cara dele. Eu estou preocupado em mostrar Jesus. Entendeu? Por que nós somos chamados de homofóbicos? Por burrice. Porque a gente quer pegar pelo em ovo. Porque a gente não quer mostrar graça. A gente não quer se relacionar com pecadores. Jesus queria. Ele não se sentia aversivo só porque a pessoa tinha uma conduta moral errada. Então, estigmatizar é pecado, usar linguagem ofensiva e pejorativa é pecado, independente de ser crime ou não, não é aceito por Deus. Nós não somos liberados para falar isso. E se você quer conferir, Efésios 4:29, anota aí, depois você lê. Violência, é óbvio, né? Que aí cairia em outros crimes, enfim. Agredir fisicamente, verbalmente pessoas. Preconceito, o que é o preconceito? É uma predisposição mental, sem reflexão, sem critério, sem julgamento. Não é uma opinião contrária. É uma predisposição, falar sem saber, sem estudar, sem entender, de um julgamento que torna aquela pessoa desfavorecida. Você desqualifica ela, você acha ela um lixo. É basicamente isso. Esse seria o preconceito. Eu não me envolvo, eu não escuto, eu não entendo, eu não me aproximo, porque para mim, e aí você pode usar o termo que for, esse grupo não presta, não merece. Ué, Jesus nunca fez isso e não liberou ninguém para fazer isso. Existem igrejas que fazem isso. Elas não estão fazendo em nome de Jesus. E quem fala que age em nome de Jesus e não age em nome de Jesus está trabalhando em prol do inimigo de Jesus. Então isso é muito sério. E exclusão. Excluir pessoas LGBTQIA+, de grupos sociais ou culturais. Eu não estou falando de grupos religiosos que têm critérios claros. Um homossexual, trans ou qualquer termo, pode ser membro dessa igreja? Não. Está no nosso estatuto e está claro. Porque nós claramente vemos como pecado. Mas ele pode participar dos nossos cultos, grupo pequeno,
tem que ser bem aceito, reconhecido e respeitado? Sim. Entendeu a diferença? Um nível de compromisso tem critérios. Frequentar as nossas reuniões públicas não tem critérios. Nós somos abertos a todos aqueles que Deus quiser trazer. E nós vamos nos esforçar por isso. Então, isso aqui é pecado. Discordar não é homofobia. Então a pergunta correta não é porque os cristãos são homofóbicos. É porque os cristãos não concordam com a homossexualidade, transexualidade, fora do conceito de heteronormatividade. Talvez é um conceito que você nunca ouviu, mas é o jeito normal, o jeito que Deus criou para que tenham pessoas heterossexuais. Homem gostando de mulher, mulher gostando de homem, fica sozinho quem quer, mas se quiser ficar com alguém tem que ser do sexo oposto. É um conceito simples, básico, que você, crente, tem que conhecer. Ah, você defende a heteronormatividade? Sim, porque é isso que as pessoas vão nos atacar. Sim, Deus criou homens e mulheres e a sexualidade naturalmente desenvolvida entre homens e mulheres. Ponto. Ah, mas você faz pessoas sofrer. Não. Ah, mas você, eu quero, não sei. É você que está afirmando, eu não concordei. Entendeu como nós podemos fugir de acusações genéricas quando a gente se posiciona? Ah, porque tem pessoas que matam homossexuais. Eu nunca matei nenhum. Tá me acusando do quê? Ah, porque tem igrejas que atacam. A minha eu nunca vi atacar. Tá acusando minha igreja do quê? Entendeu? Você sai do embate de uma maneira inteligente. Você fala comigo. Não fala com um grupo desconhecido o qual eu não represento. Fala da minha vida. E aí o que acontece? A pessoa não vai ter argumentos. Porque isso daí é coisa que ela só reproduz. A não ser que você dê motivo para elas, né? E aí você tem que pedir perdão se você fizer algo desse tipo. Então a base bíblica, tem gente aí de igreja inclusiva, inclusive aqui em Ribeirão. O que é igreja inclusiva? Ah não, ser homossexual é uma escolha. É tão normal quanto ser heterossexual. Mulher que casa com mulher, homem que casa com homem é normal. Jesus ama, é lindo. Ele aceita isso. Amar e aceitar são coisas que têm que ser separadas. Ele ama, por isso ele toca na ferida. E a gente vai ter muito problema. E eu espero que a gente tenha esses problemas, porque são problemas de igreja que alcança a gente. Quando pessoas homossexuais casadas chegarem aqui. E a gente vai ter que falar a verdade para elas. Elas vão ter que se separar se elas crerem no evangelho. E talvez vai cair no seu grupo pequeno. Ela vai se abrir com você. Jovens, homens e mulheres que têm desejos pelo sexo igual e não pelo sexo oposto. E sofrem com as piadinhas às vezes que a gente faz. E nunca vão se abrir se a gente não tiver preparado. Gente que sofre com mentira, com desejo de fofocar, enfim. São pecados e são desejos. Desejo não é pecado. Se concretizar é pecado. Beleza? São coisas bem diferentes. Então a gente tem que estar preparado porque isso é sério. E qual que é a base bíblica? Ah, Mário, tem gente que fala que não tem base bíblica para falar contra a homossexualidade. Tem muita. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqueles que vivem na injustiça. Não se enganem. Olha que legal esse não se engane. Fica melhor ainda, né? Nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, malacós, homossexual masculino passivo, um homem que age na relação sexual como mulher, nem os homossexuais, arsenoquites, homossexual masculino ativo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram santificados e justificados por causa de Jesus. Nem homossexual ativo, nem passivo. E olha que linguagem visceral. Tá bem claro. Paulo tá falando para uma cidade profundamente imoral que não tem um melhor do que outro. E que o alcoólatra,
O avarento que ama o dinheiro, que rouba os outros e o que vive fofocando, ele não é melhor do que o homossexual. E nem é pior, tá todo mundo no mesmo barco, o que precisa é de Jesus. Diferente do que a nossa cultura faz. Não, a homossexualidade é um pecado inaceitável. Se ele é só mentiroso, dá pra ser meu amigo. Ué, peraí. E tem uma citação aqui de um livro que chama O Dilema Gay, um livro pequeno. Diz assim: meu professor, do autor, ressaltou que o fato de se viver uma vida sem arrependimento quanto a essas coisas aqui, todas elas, era algo que poderia levá-lo a ter muitos problemas nessa vida e na próxima. O que significa? Ir para o inferno. No entanto, ele também ressaltou que essa passagem ensinava que existem consequências para os pecadores heterossexuais e homossexuais. Paulo colocou como pecado em ambas as realidades. Ele não está falando que um é pior do que o outro. Porque se você quiser colocar uma ordem aqui, então ser adúltero é pior do que ser homossexual. E aí? E bêbado é ok. Ele não está colocando uma ordem. São pecados que não devem ser tolerados. Eles têm que ser tratados no meio da igreja. Ele está falando para a igreja. Vocês viviam quando não eram cristãos. Entre não cristãos isso é normal. Entre cristãos isso não pode ser aceito. Vocês precisam viver de uma maneira nova. 1 Timóteo, ele diz, ó, e esse daqui tem uns itens mais pesados para nós. Ó, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, olha que redundância, para dar ênfase, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual, pornos, imoralidade sexual de todo tipo, seja solteiro, casado, dentro do casamento, fora do casamento, enfim. Para os que se entregam a práticas homossexuais, é o mesmo termo. Homossexual masculino ativo. Para os sequestradores, mentirosos, os que fazem juramentos falsos e para tudo que se opõe a essa doutrina. Percebe? É um pecado tão ruim e destrutivo quanto os outros. Então a gente não ataca isso mais do que os outros. A gente ataca todos os pecados igualmente. Porém, eu vou pular isso que vocês têm aí. Nós temos alguns obstáculos a serem vencidos como cristãos. Primeiro, o sentimento de superioridade. Achamos que o pecado da conduta homossexual é pior do que os outros pecados que nós lutamos todo dia. Não é. O seu pecado, a sua tentação, você sabe. Talvez você é um orgulhoso. Você se acha melhor do que os outros. E acha que o pecador homossexual é pior. Não é. Ou é mentira. Não é. Outro desafio, negação. Nós renomeamos nossos pecados na área de sexualidade para falar: ah não, foi uma escorregada. Eu sou homem, isso vale para homem, mas, né, enfim. Como hoje a mulher pode se dizer homem e o homem pode se dizer mulher, então essa frase já tá ficando difícil de manter o sentido. Mas não, a carne é fraca. Quem nunca ouviu essa de alguém, sem vergonha? Ou ódio, sentimento de profunda rejeição, desprezo por pessoas com essa atração. Ficamos com raiva por a mídia estar bombardeando nossos filhos. Ué, o mundo é isso aí, gente. Jesus não deu aval pra gente odiar e querer destruir os pecadores. Ou pior, o medo. A gente não pode ser refém do medo. Nós temos medo de que o reino de Deus não resista, muitas vezes. Muitas pessoas são motivadas pelo medo ao movimento LGBTQIA+. Ficamos com medo porque nós duvidamos de 1 João 4,4. E João diz: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nós não podemos ser governados pelo medo nessas questões com relação à homossexualidade. Conclusão final:
Os cristãos não podem ser homofóbicos, não podem ser intolerantes, mas há alguns que são. Eles precisam se arrepender. Nós lamentamos pelos pecados deles, tanto quanto dos homossexuais, e nós cremos que Jesus pode transformar tanto um quanto o outro por causa do Evangelho. E um alerta para mim e para você. Esse livro está um pouco desatualizado, chama Descrentes. Ele fala que 91% das pessoas que foram entrevistadas, e foram mais de 1.000 pessoas, entre 16 a 29 anos, disseram que o cristianismo é anti-homossexual. Ele não é anti-alcoolismo. Ele não é anti-mentira. Ele é anti-homossexual. Eles afirmavam que os cristãos demonstravam atitudes desafetuosas, rejeitando. Claramente a igreja está trabalhando a partir de uma deficiência e uma distorção em relação às relações públicas. Para a maioria das pessoas, os cristãos não têm nada de importante para dizer a respeito desse assunto. É verdade, a gente está vendo esse reflexo hoje. Nós temos que trabalhar para superar e tratar essas deficiências. Cabe a nós mudar esse paradigma. Nós, nessa geração, independente da sua idade, você pode fazer parte dessa solução. Nós precisamos admitir que o pecado é sério, é destrutivo, mas a gente precisa falar sobre sexualidade, que Deus criou o sexo, que o sexo é bom, ele é feito para ser bem vivido no casamento e que distorções fazem mal. E a igreja tem que ensinar isso. Nós precisamos ensinar isso para a nossa família. Nós precisamos enxergar os homossexuais como Cristo enxergaria, como pessoas, não como um problema. Quando reduzimos as pessoas aos seus pecados ou às suas rebeldias, nós quase sempre reagimos por uma profunda motivação de acertar as coisas, porque os nossos próprios sentimentos estão ofendidos, não porque Deus está ofendido. Infelizmente vejo isso por toda a igreja hoje. Cuidado para não ser assim. Trate seu coração. Avalie. Não seja homofóbico no sentido correto, mas pior, não seja um cristão que é um impeditivo para que o evangelho chegue a pessoas homossexuais, bêbados, viciados em droga ou qualquer coisa do tipo. Jesus alcançou pecadores e nós não escolhemos os pecadores que Jesus quer alcançar através de nós. Amém? A gente já extrapolou o nosso tempo. Deus abençoe. Não demorem, não fiquem batendo papo. Vão para a celebração coletiva ou quem vai embora volta à noite.